Saudações, caros lupinos. Quando o assunto é lobisomem, muita coisa pode estar associada. E hoje quero falar para vocês sobre lobisomens de Centeio. Século XVI. Uma grande epidemia de supostos lobisomens se espalhava pela Europa. Muitos foram acusados, julgados e condenados por serem lobisomens. Mary Matossian, da Universidade de Maryland, perita na caça às bruxas, notou uma similaridade entre a caça às bruxas e as execuções aos lobisomens. Havia um padrão: os julgamentos ocorriam durante ou após períodos de extremo frio. As regiões em azul no mapa são onde um cereal chamado centeio era cultivado e fazia parte da alimentação básica dos moradores. Comparando as regiões onde o centeio era cultivado com as regiões onde julgamentos de lobisomens e bruxas eram comuns, se nota que há uma enorme coincidência entre os locais. E como eu disse, incidentes que levavam a julgamento pessoas acusadas de serem bruxas e lobisomens ocorriam durante ou após períodos de extremo frio. E é neste período que entra em cena um fungo de nome cravagem. A cravagem é um fungo do qual era utilizado para fazer um remédio medieval popular, usado em partos para acelerar as contrações. Porém, este fungo também é um poderoso alucinógeno. Quando uma pessoa é contaminada por cravagem, os sintomas que seu envenenamento causam são terríveis. Parecem ter vindo de uma história de horror. A pessoa tem espasmos musculares, convulsões incontroláveis, alucinações, delírios de estarem sendo mordidos ou bicados por uma força penetrante e invisível. Se analisar, estes eram os mesmos tipos de sintomas apresentados por alguém que supostamente estava enfeitiçado ou que eram acusados de serem lobisomens. Se o poder alucinógeno da cravagem podia induzir uma pessoa a achar que era um lobisomem, por que não fazer com que toda uma aldeia acreditasse ter visto um lobisomem? No século XVI, a cena estava preparada para a aparição de lobisomens. Nas montanhas do Rá, na França, os invernos eram severos e a neve profunda. Conforme ela derretia, corria para os vales, inundando as terras baixas, e com isso destruía a sensível plantação de trigo. Mas o centeio, que era um cereal mais resistente, sobrevivia. E com a chegada de um verão escaldante, as condições estariam perfeitas para que o fungo da cravagem se espalhasse, contaminando toda a plantação de centeio. E geração após geração, camponeses, sem saber, consumiam o pão feito do centeio contaminado pela cravagem. E com isso vinham os delírios e as convulsões. As alucinações com lobisomens causadas pela cravagem eram perfeitas e nítidas, e as pessoas se agarravam à única explicação que fazia sentido para elas. Talvez seja em consequência disso que a maioria dos casos de lobisomens e seus supostos acusadores envolvia as pessoas pobres e oprimidas. O envenenamento de pessoas através do pão de centeio contaminado não é uma suposição. Era um fato comum na Europa, e essa epidemia foi chamada de Fogo de Santo Antônio. E eventos históricos, como o Grande Medo na França durante a Revolução
e os sintomas histéricos das jovens na origem dos julgamentos às bruxas de Salem foram associados ao consumo do centeio contaminado por cravagem. O envenenamento por cravagem desapareceu na era moderna, com a introdução das injeções oficiais de cereais nos Estados Unidos e na Europa. Mas ainda até hoje, as pessoas ainda são assombradas pelo medo do lobisomem. E você, o que acha? O poder alucinógeno da cravagem podia induzir uma pessoa a achar que era lobisomem, assim como fazer com que toda uma aldeia acreditasse que viram lobisomens, e tudo não tenha passado de alucinações de camponeses. Ou isso poderia ter sido usado como um álibi perfeito por um lobisomem que poderia continuar agindo livremente, encobrindo seus atos, empurrando a culpa para essas pobres vítimas da cravagem.